Olá, aqui. Caso você ainda não me conheça, né? Meu nome é Luiz Guilherme, sou psicólogo clínico, criador do método Depressão Zero. Então, esses dias, uma pessoa me mandou uma mensagem, né, no Instagram, conversando dentro daquelas caixinhas, né, que a gente pergunta, e perguntando assim: eu me sinto uma pessoa muito chata, acho que ninguém gosta de mim, ninguém tem paciência para estar perto de mim. Eu me sinto muito rabugento, eu não tenho vontade de estar com as pessoas, mas estou indo, estou estudando, então, ok. Aí ela me pergunta, e você acha que eu tenho depressão? Aí, é pensando nisso aqui que eu vou fazer essa conversa aqui hoje. O que acontece? Muitas pessoas vão ligar a depressão com alguma, algum sintoma que tem. Por exemplo, estou muito triste, estou muito desanimado, estou sem força, estou sem energia. Peraí, deixa eu baixar a câmera aqui um pouquinho, ver se melhora. Tô sem energia para fazer as coisas, tô muito irritado. Deixa eu ver. Se você lembrar de algum outro sintoma aí, você fala. Às vezes com pensamentos de que a vida tá sem sentido. Ok. Só que o que eu tô fazendo? Se eu faço isso, né? Eu tô vendo só o sintoma, né? Eu tô ligando depressão à tristeza. Então é comum a pessoa chegar e falar: Nossa, hoje eu tô muito deprimido, né? Assim, de fato, assim, eu entendo o que a pessoa está dizendo, mas não faz sentido falar que isso é uma doença, porque tristeza todo mundo sente. E falar que está deprimido, deprimido não é só a tristeza ou a falta de energia, não é o sintoma, mas é o jeito que a gente vê o mundo. Então, para essa moça, né, que me mandou a mensagem, eu falaria sim, é possível. Não a conheço pessoalmente, mas diria que sim. Por quê? Porque, para além dos sintomas, a depressão ela é uma forma de mudar o que a gente chama da nossa cognição. E o que é a cognição? É a forma que a gente pensa, sente e age no mundo. Então, quando a pessoa ela tá num quadro assim deprimido, ela não tá, o problema, ela não tá só se sentindo mal, ela tá vendo as coisas de uma maneira que a fazem se sentir mal. Então, deixa eu explicar isso com mais detalhe. A pessoa, quando ela está nessa situação, ela fica pensando assim: olha, ninguém gosta de mim, nada que eu faço dá certo, não tem valor as coisas que eu faço. E isso fica tão enrijecido, fica tão duro, que ela começa a enxergar o mundo todo assim. Então, qualquer atividade que ela vai fazer, ela se sente incapaz. Ela fala assim: eu não vou dar conta, eu não consigo. Ou então, quando algo as pessoas estão dando parabéns para ela, ela muda, ela distorce a coisa para parecer assim: não, a pessoa só tá falando isso porque ela quer me agradar, porque ela sabe que eu tô mal, para baixo. Ou então a pessoa tem um medo constante assim de que ninguém vai gostar dela, de que isso não vai dar certo, é, de que ela é uma pessoa ruim, tem um sentimento de culpa constante por tudo que acontece. Então, esses são sinais que podem levar à depressão. Então, a questão não é se em algum momento da sua vida você tá para baixo, tá triste, assim. É se a sua forma de pensar e ver o mundo ela se distorceu. De tal maneira que você só vê os pontos negativos das coisas. É óbvio, né, gente, que pontos negativos todo mundo tem. Certa fragilidade todas as pessoas têm. Eu tenho, imagino que você tenha, seu vizinho, mãe, é, Donald Trump, qualquer pessoa famosa aí do mundo tem essas inseguranças. Né? Em algum momento a gente pensa: pô, mas isso pode ser que não dê certo. Ah, nossa, será que aquela pessoa vai gostar de mim? Será que eu fiz errado? Um sentimento de culpa? Isso faz parte da vida. Também não é querer eliminar isso. Isso é algo que a gente tem que evitar, porque algumas pessoas também querem um nível de perfeição que não deixa com que elas sintam nada negativo. Aí vem a tal da positividade tóxica, né? Que tudo tem que ser lindo, maravilhoso e tal. Também não é assim. Não é para isso. Mas, então, quando a gente pensa que a pessoa está com depressão, é porque ela foi vivendo esse nível de cognição assim: olha, ninguém gosta de mim, nada vai dar certo, eu sou uma pessoa ruim, eu não tenho valor nem capacidade para fazer as coisas. Isso vai sendo pensado com tanta frequência que isso se enrijece e que a pessoa começa a interpretar o mundo. É como se ela colocasse um óculos que ela fosse ver o mundo simplesmente por essa ótica.
E ela só consegue então enxergar aquilo que é compatível com essa forma de ver o mundo. E, por outro lado, tudo que é contrário a isso, tudo que é talvez positivo ou um sucesso que ela tem, ela distorce de tal forma para caber nesse pensamento negativo. Por exemplo, você tem sucesso em alguma coisa, a pessoa fala, isso era muito fácil. Ela recebe elogio e fala que está elogiando só para ela fazer se sentir melhor. Se ela consegue algo, né, fala, nossa, você tem uma ótima capacidade. Não, não. Isso é muito fácil, qualquer pessoa faria. Então, ela começa a distorcer. E aí, como a minha forma de pensar, ela afeta meu sentimento, então como eu vou pensando isso com muita frequência, meu sentimento também vai ficando para baixo. Aí é como se eu entrasse numa caixa, né? Porque eu penso de um jeito que me coloca para baixo. Eu sinto uma tristeza, uma angústia por causa disso. E qual que é a minha tendência na hora que eu sinto medo, angústia, tristeza? É evitar uma situação, evitar enfrentar uma situação. E aí, então, eu tenho que, quando eu evito, eu reforço minha forma de pensar, da minha incapacidade, de eu não ser querido e tal. Então, aí eu vou entrando num ciclo que aí eu posso chamar de depressão, porque a pessoa entra nesse ciclo e ela não consegue sair. É comum a pessoa não conseguir sair sozinha, porque ela precisa de um esforço, de uma ajuda, para conseguir compreender e enxergar o mundo de tal forma que ela vai viver a realidade, poder repensar a realidade de uma forma mais próxima ao que é real, né? Porque a gente começa a se afastar muito da realidade nesse ponto. Eu começo a ver tudo muito distorcido. Então, nosso trabalho é fazer com que a pessoa volte a enxergar, a experimentar as coisas, mas às vezes a experiência tem que ser aos poucos, a pessoa está fragilizada. Então, ela tem que experimentar aos poucos para conseguir sair desse lugar. E aí, com o tempo, essa cognição vai mudando, vai se ajustando à realidade, ela vai conseguindo ter um pensamento mais funcional, e aí as coisas começam a melhorar. Eu espero ter deixado claro aqui a diferença entre uma tristeza, que é você tá. Pode acontecer alguma coisa na sua vida que te deixa para baixo, sem energia e tudo, um fato, um evento. Agora, o problema é na hora que isso se torna uma frequência, uma constante na sua vida, porque a sua forma de perceber o mundo se alterou. E ela só vai reforçando essa tristeza cada vez mais. Então, espero ter deixado clara a diferença, que a gente precisa de uma ajuda para sair. E qualquer dúvida que surgir, que aparecer, que você queira conversar comigo, pode mandar mensagem aqui pelo YouTube, no Instagram, onde quer que seja, eu vou estar sempre à disposição aí para te ajudar, tá bom? Grande beijo, a gente se vê, até mais.